Meus amigos verdadeiros, sejam bem-vindos ao canal A Verdadeira História. Hoje nós vamos ver uma historinha até simples, pode parecer até ingênua, mas não é, porque é a verdadeira história. E lembrar a vocês, ou dizer a vocês, que logo nós teremos também, nós temos lá já o banner, o logotipo, o desenho do canal Verdadeira História. Falta colocarmos dos nossos vídeos, mas logo nós teremos, tá? Já existe. Eu acho que aí, né, quando vocês acessam o vídeo, o canal A Verdadeira História, vocês já têm acesso a esse desenho do banner. Tudo bem? Então vamos fazer uma primeira pergunta para vocês. De quantos nomes da família imperial brasileira vocês se lembram? Quando alguém pergunta, quando alguém fala sobre a família imperial brasileira, quantos nomes vocês se lembram? Vamos colocar um período de 1808 a 1889. Por que esse período? 1808 foi quando Dom João VI veio para o Brasil. Não foi de uma maneira muito diplomática, não foi uma maneira muito heróica, porque foi fugindo do exército de Napoleão, do exército francês, que vinha em direção a Lisboa. A história diz, que o exército francês chegou tão faminto e tão maltrapilho, que se Dom João VI tivesse permanecido em Portugal, ele teria vencido a batalha. Mas não, fugiu para o Brasil em 1808. Então, é desse período, de 1808, quando que não era VI, Dom João veio para o Brasil, até 1889. Por ali, 15 de novembro de 1889, quando foi proclamada a República do Brasil. Nesse período, ou desse período, quantos nomes você tira e traz à sua lembrança? Quando a gente ouve falar da família imperial brasileira, a gente se lembra, por exemplo, como eu falei para vocês, de Dom João VI, né, aquele que comia galeto, né, galeto e tomava cerveja holandesa, da Carlota Joaquina, que era sua esposa, lembra de Dom Pedro I e suas esposas, né, a Maria Teresa, ou melhor, as suas esposas Maria Leopoldina e Amélia foi a segunda. A Amélia foi a segunda. Você lembra de Dom Pedro II e sua esposa Teresa Cristina, que era chamada de mãe dos brasileiros, né? E lembra da princesa Isabel e o marido dela, o francês, o Conde D. E ainda lembra também de um ou outro nome aqui e ali, né? Porque tinha muita gente e muitos com nomes parecidos. Mas vocês se lembram assim de cara de poucos, certo? Em meio então a tanta realeza, tantos títulos, tantos nomes parecidos, tantos nomes semelhantes, tinha uma princesinha que era só lembrada em letras miúdas e sumida em textos e fotos oficiais. Sua importância foi atrelada à Associação Imperial devido à infertilidade de sua irmã, a princesa Isabel, que durou até os 10 anos de casamento. Parece a Sara bíblica, né? Ela casou, durante 10 anos foi infértil. Só após os 10 anos de casamento que ela pôde ter filhos. No entanto, a sua beleza, dessa princesa sobre a qual estamos falando agora, iluminou as dependências dos palácios imperiais, enquanto durou a sua curta vida. Essa princesinha se chamava Leopoldina. Leopoldina de Bragança. Provavelmente foi desses mais conhecidos e até a saída de Dom Pedro II do trono, provavelmente foi a mulher mais bonita da família imperial. Tem gosto para tudo, mas se a gente comparar as outras princesas e imperatrizes, a Leopoldina de Bragança foi a mais bonita. Ela nasceu no Rio de Janeiro, portanto era brasileira, no dia 13 de julho de 1847, às 6h45, no Palácio Imperial de São Cristóvão.
faleceu em Viena, na Áustria, né, no dia 7 de fevereiro de 1871. Foi a segunda filha do imperador Dom Pedro II do Brasil e da imperatriz Teresa Cristina. Seus avós paternos foram os imperadores Pedro I do Brasil e Maria Leopoldina da Áustria. Seus avós maternos foi o rei Francisco I das Duas Sicílias e Maria Isabel da Espanha. Leopoldina foi a segunda na linha de sucessão ao trono do Império do Brasil, mesmo após o casamento de sua irmã mais velha, a princesa Isabel, já que essa não podia gerar herdeiros, né? Teve morte prematura e seus dois filhos mais velhos foram reconhecidos como príncipes brasileiros e herdeiros presuntivos do trono até que Dona Isabel tivesse seus filhos, ou seu primeiro filho. Nascido como princesa do Brasil, ela teve numerosos mestres, que eram os mesmos empregados para educar as duas irmãs. Elas seguiam um elaborado e rigoroso sistema de estudos, vigiado constantemente pelo pai, Dom Pedro II. Casou-se em 1864 com o príncipe alemão Luiz Augusto Saxe-Coburgo-Gotha, com quem teve 4 filhos: Pedro, Augusto, José e Luís. E recebeu o título de princesa de Saxe-Coburgo-Gotha e duquesa de Saxe. Só para lembrar um pouco aqui o estudo das duas irmãs, né? da Leopoldina e da Isabel. Elas assistiam aulas 6 dias por semana, das 7 horas até as 21h30. Elas só podiam receber visitas aos domingos, em festas ou em qualquer outra ocasião, mas que fosse determinada pelo pai, Dom Pedro II. Eram diversas as matérias que estudavam. Português, olha só, para vocês verem como são as reclamações dos estudantes de hoje, como é o ensino de hoje, como é a escola de hoje. Nem todas as escolas, é claro, mas no geral, e ainda a reclamação de pais e de alunos, porque os filhos estudam demais. Então, aqui, as matérias que as princesas estudavam: português e sua literatura, francês, inglês, italiano, alemão, latim, grego, álgebra, geometria, química, física, botânica, história, cujas disciplinas eram divididas por país e por época, cosmografia, desenho e pintura, piano, filosofia, geografia, economia política, retórica, zoologia, mineralogia e geologia. Apenas isso. Lá desde 7 horas da manhã até 9h30 da noite. E hoje os alunos têm uma matériazinha aqui e ali e chegam em casa reclamando porque levou algum dever, alguma coisa para fazer em casa. Os pais também acham chato. Lugar de fazer dever, lugar de estudar é na escola, não em casa. Por aí vai as desculpas. Aí, vejam só, se jogassem agora o currículo, o programa de estudo das princesas para os alunos de hoje, que reclamações teríamos? Reclamariam que estariam ficando doidos de tanto estudar? Dom Pedro II, né, lembrando aí o casamento das irmãs e tal, encarregou uma senhora conhecida como Dona Francisca de encontrar na Europa 2 príncipes que pudessem casar com as suas filhas. Que pudessem servir de maridos, na verdade, eles diziam. Pudessem servir de marido para suas filhas. Porém, o próprio imperador escolheu seus próprios candidatos. Seu sobrinho, o príncipe Pedro de Orleans, príncipe de Penthièvre, e o príncipe Felipe da Bélgica, conde de Flandres, filho de Leopoldo I da Bélgica. Acontece que esses 2 recusaram a proposta de casamento. Procurem também, por que será que eles recusaram a proposta? Foi oferecido. Dom Pedro I, o imperador, Dom Pedro II, o imperador chegou lá e disse: vocês não querem casar com as princesas, as minhas filhas? Vocês entram para a família real brasileira?
Não. Aí tiveram que optar por outras pessoas. E aí, no caso, foram os príncipes Luís Augusto de Saxe-Coburgo-Gotha e Gaston de Orleans, o conde de, um alemão, outro francês. Inicialmente, olha só, pensava-se em destinar Luís Augusto a Isabel e Gastão a Leopoldina, mas Dom Pedro II recusou-se a dar andamento às negociações antes de ouvir a opinião das filhas sobre os pretendentes. Em 2 de setembro de 1864, esses dois desembarcaram no Rio de Janeiro. Os dois príncipes, né, desembarcaram no Rio de Janeiro. Segundo alguns registros, no barco que os transportava para a vida boa no Brasil, eles apostaram nas cartas de baralho as suas respectivas futuras esposas. Consideravam tão banal o acontecimento que essa falta de respeito às princesas e ao seu pai, Dom Pedro II, foi apenas mais um ato de teatro francês e alemão. Jogar no baralho. Após 2 de setembro de 1864, os planejamentos iniciais inverteram-se, conforme registrou a própria princesa Isabel. Quer dizer, os procedimentos iniciais foi aquela lá de Luís Augusto para a princesa Isabel e o Gastão Leopoldina. Inverteu então, né? A própria princesa Isabel escreveu um texto que nós tiramos um pedaço. Ela disse: papai desejava essa viagem, quer dizer, a viagem deles, tendo em mira nossos casamentos, tendo como objetivo casamentos das princesas, né? Pensava-se no conde D para minha irmã e o duque Saxe para mim. Deus e nossos corações decidiram diferentemente. E a 15 de outubro tinha eu a felicidade de desposar o conde D. São palavras de Isabel. A união de Leopoldina, que é o nosso objetivo aqui, e Luís Augusto foi acertada através de uma convenção matrimonial celebrada entre o imperador do Brasil e Ernesto II de Saxe-Coburgo-Gotha. O contrato previa em seus artigos 3º, 4º e 5º que, enquanto Dom Pedro II não considerasse assegurada a sucessão da princesa Isabel, o casal, quer dizer, o Luís Augusto e a Leopoldina, entre outras coisas, deveriam residir parte do ano no Brasil e ter seus filhos em território brasileiro. Finalmente, em 15 de dezembro de 1864, Dona Leopoldina desposou o duque Saxe, segundo filho do príncipe Augusto de Saxe-Coburgo-Gotha e da princesa Clementina de Orleans. O casal recebeu uma dotação de 300 contos de réis, era dinheiro, hein? Para a aquisição de uma residência no Rio de Janeiro, da qual eles e seus descendentes teriam usufruto. Olha só, cuidado com coisa pública. Eles teriam usufruto. Os dois que casaram, Leopoldina e o rapaz lá, o outro príncipe, o príncipe alemão, eles teriam direito de usufruto, eles e seus filhos, mas que o patrimônio, o imóvel, permaneceria com o patrimônio nacional. Será que fazem isso hoje? O imóvel escolhido foi um palacete vizinho ao Palácio de São Cristóvão, adquirido em julho de 1865 e batizado como Palácio Leopoldina. Pelo menos aí ela foi lembrada. 10 meses após sofrer um aborto espontâneo, Dona Leopoldina deu luz, em 19 de março de 1866, àquele que viria a ser o neto preferido de Dom Pedro II, um filho de Leopoldina. Olha só. E nem por isso ela foi tão lembrada. Era o preferido de Dom Pedro II, era esse príncipe, Dom Pedro Augusto, era o preferido de Dom Pedro II. A partir de então, a princesa passou a viver entre o Brasil e a Europa, sempre retornando à terra natal, o Brasil, para o nascimento dos seus filhos. Assim foi com Dom Augusto Leopoldo e Dom José Francisco, nascidos em 1867 e 1869, respectivamente. Quando descobriu-se grávida já do 4º filho, ela, Leopoldina e o marido decidiram que não voltariam ao Brasil. E em 15 de setembro de 1870, o príncipe Luís Gastão nasceu no castelo de Emmental.
No início de 1871, Dona Leopoldina apresentou os primeiros sintomas da doença que a mataria. Os problemas gastrointestinais e a febre, contudo, não foram associados à ingestão de água contaminada que assolava Viena. Na segunda semana, porém, a princesa atingiu um estado de prostração preocupante. A febre continuava, as manchas na pele e a hematoquesia, sintomas clássicos da febre tifoide, surgiram na quarta semana. O quadro evoluiu rapidamente e Dona Leopoldina passou a sofrer delírios e convulsões. Situação presenciada pela princesa Isabel e pelo conde D. A princesa sucumbiria à doença na tarde de 7 de fevereiro de 1871, aos 24 anos de idade, pois só meses depois ela completaria 25, então ela tinha 24. Morreu a princesa Leopoldina de Bragança com 24 anos. Em homenagem à princesa, o imperador Francisco José I da Áustria decretou luto oficial de 30 dias. Após as solenidades celebradas pelo núncio apostólico Monsenhor Mariano Faltinelli Antoniati, seu corpo foi trasladado para Coburgo, onde representantes das casas reais da Europa assistiram às solenidades do seu sepultamento. Seu corpo repousa ao lado do túmulo do marido e dos seus filhos. Todos os anos, até 1922, celebraram-se na Áustria, em Viena, missas em sua memória, até 1922. A infertilidade da princesa Isabel, herdeira presuntiva do trono da coroa brasileira, que só viria dar à luz a um filho após mais de 10 anos de casamento, quase 4 anos após a morte de sua irmã, incluiu os 2 filhos mais velhos de Dona Leopoldina na segunda e na terceira posições na linha de sucessão ao trono brasileiro. Após a morte da mãe, os jovens príncipes foram trazidos pelo avô, Dom Pedro II, para serem criados e educados aqui no Brasil. Pedro, filho de Leopoldina, príncipe do Brasil e de Saxe-Coburgo-Gotha, começou a apresentar distúrbios mentais logo após o banimento da família imperial brasileira em decorrência da proclamação da República em 15 de novembro de 1889. Esse príncipe morreu em um hospício aos arredores de Viena. No túmulo de Dona Leopoldina constam as seguintes inscrições: Princesa Leopoldina de Saxe-Coburgo-Gotha, Duquesa da Saxônia, nascida princesa do Brasil, nasceu em 13 de julho de 1847 no Rio de Janeiro, faleceu em 7 de fevereiro de 1871 em Viena. RIP, ou RP, descanse em paz. Isso está inscrito no túmulo de Dona Leopoldina, a princesa esquecida do Brasil, a bela princesa esquecida. Verdadeiros, essa é a rápida história da princesinha brasileira esquecida. Do mesmo modo que Dom Pedro II não acreditava que a princesa Isabel fosse capaz de dar prosseguimento ao Império Brasileiro após o seu falecimento ou ao afastamento voluntário, ele a deixava fora das reuniões e acontecimentos importantes do Império. Ele não deixava a princesa Isabel participar, porque ele não acreditava que ela desse prosseguimento ao Império, né? Também Leopoldina, já que ainda, além de tudo, era a segunda, né? Ela então era completamente esquecida e deixada de lado pelo pai. Do mesmo modo que ele fazia com a princesa Isabel, muito mais fazia com a princesa Leopoldina de Bragança, a princesa esquecida. Certo? Tanto que quando aconteceu a proclamação da República, Dom Pedro II não indicou, não falou nada de sucessão, não reagiu, não quis que tivesse ninguém defendendo a sua permanência no trono. Enfim, aceitou passivamente. Ou seja, ele achava que o império era ele e que, encerrando ele, no caso, pela proclamação da República, o império também se encerrava. Espero que tenham gostado
comigo de mais uma verdadeira história. Ajuda o canal com likes e inscrições. Então, likes, inscrições e tudo isso que você já sabe como é e que se faz para permanecer um canal no ar, né? Nós não ganhamos nada, dinheiro nenhum, só fazemos gratuitamente a informação, trazemos para vocês a verdadeira história. Então, até na quarta-feira, vocês foram bem-vindos sempre, são bem-vindos sempre, hoje serão bem-vindos na quarta-feira. Hoje, sexta-feira, nós estamos apresentando extraordinariamente o nosso vídeo, será o mesmo horário, 19h15, né? Nós estamos apresentando na sexta-feira, tudo bem? Nós voltaremos na próxima quarta. Então, o canal Verdadeira História estará no YouTube nas quartas-feiras, 19h15, esperando por vocês. Eu também aguardo vocês. Se Deus quiser, estarei lá esperando. Até lá.